No vídeo de hoje eu vou estar trazendo, né, algumas dicas para você que quer começar a vender plantas, né, você que está pensando em começar, você que tem muitas plantas, né, no seu quintal, você que gosta de plantas, né, que amam cultivar plantas, né, e está procurando um meio, né, de trabalhar com elas, de ganhar aí um dinheiro, né, de viver de plantas, esse vídeo pode te ajudar. Eu vou estar dando um passo a passo assim simples, né, de um começo aí para vocês e espero mesmo, né, que vocês coloquem em prática, tá? A primeira dica é: comece com o que você tem. É uma dica óbvia, é algo assim, muito bobo, mas é muito importante, né, você começar com o que você tem. Porque muitas vezes você vai ficar esperando, né, você ter variedade de plantas, aquelas plantas lá que as raras, né, você ter condições, né, para você investir em vasos, em substratos e muitas vezes pode não chegar, né, e você nunca tirar esse sonho do papel, você não começar. Então é muito importante você começar com o que você tem. Eu mesma ficava pensando, mas eu não tenho variedade de plantas, tinha vergonha de vender. Pensava, será que alguém vai querer comprar essas plantas na minha mão? Né? Eu falava, mas eu não tenho condições de investir em vasos agora, né? E tudo era só desculpa, né? Tudo eu colocando obstáculo no meio para não começar. Então, essa é a primeira dica. Comece com o que você tem, porque é possível sim. Não que você não vai ter não vai fazer, né, mudas bonitas, né, botar em vasos bonitos, né, em ter o seu espaço bonito. Mas foi ali um começo, né, que você vai se aprimorar, né? Então, comece com o que você tem. O próximo passo é olhar o que você tem para começar, né? Porque cada caso é um caso. Você tem plantas aí que já dá para você começar? Você tem condições de comprar vasos? Ou você tem condições de comprar plantas? Né? Ou você não tem plantas nenhuma? Ou você apenas quer começar e nem plantas você tem, né? Porque plantas é o mais importante, né? Para quem quer começar a vender plantas, né? E talvez você não tenha nem plantas ainda, né? Então, analisar aí o que você tem para começar, se você vai querer investir, né? Algum valor, né? Nisso aí, entendeu? Então, olhar o que você tem para começar também é muito importante, né? Isso vai depender de cada pessoa, né? De cada caso, né? Situação que a pessoa já esteja. O próximo, providenciar plantas, né? Você pode pedir, fazer igual eu fiz, né, gente? Eu tinha ido embora, né, para uma cidade, eu tinha dado todas as minhas plantas. E aí, quando eu cheguei, eu quis começar, né, a vender plantas, né? Já tava com essa ideia na cabeça. Então, o que que eu fiz? Comecei a pedir plantas, né? Pedi para as minhas vizinhas que eu tinha lá na cidade, né? As daqui da roça. E quando eu tinha umas variedades já boas de plantas, eu comecei a trocar, né? Não comecei a vender, eu comecei a fazer trocas para mim ter mais, né? Trocar as que eu tinha, né? Por as que eu não tinha, entendeu? Você pode comprar, né? Em floriculturas, né? Se você já tem um valor, né? Que você quer investir, você vai e compra na floricultura. Então, o que que você pode fazer? Você pode comprar, né? Uma planta que ela já tem várias mudinhas, né? Que daí você pode separar uma para ser a sua matriz e daí então vender as mudas, né? Porque eu acho muito importante, e mesmo se você comprar uma planta na floricultura que for só uma planta, você não vender, né? Você esperar ela te dar a muda, né? Te dar um retorno ali para você vender a muda e ter sempre sua matriz, né? Para você estar tirando as mudas e fazer suas próprias mudas. Porque, pessoal, eu acho que a gente produzir nossas próprias mudas, né? É mais legal, né? Para o nosso cliente, né? Porque quando você compra uma muda direto lá da floricultura e para você revender, você já compra caro, então sai no valor alto, né, para o seu cliente. Então, se você fazer suas próprias mudas, você consegue vender né, um valor mais em conta, né? Então, eu tenho essa opinião comigo, né? Eu produzo minhas próprias mudas, né? E você também pode fazer isso, né? Mas caso você não tem como você produzir, você quer trabalhar assim, já pegando diretamente, passando pro cliente, né? Tudo bem, né? Dá super certo também, né? E vai depender também da região que você mora, né? Se a pessoa paga, né? Esse valor. E aí, ó, você pode comprar vasos no atacado se você puder, né? Se você já pode, né, começar comprando os vasos, né? Você compra no atacado, né? Que é melhor, os potinhos, né? Pra você, potinho 6 aqui eu uso o 13, né? Eu comecei comprando o 13. Mas antes, pessoal, eu fazia em qualquer recipiente que eu encontrava.
é copinho descartável, já fiz com a sacola plástica, né? Você pode também fazer com garrafa PET, né? Qualquer recipiente que eu encontrava, né? Coisas assim de limpeza, eu lavava e plantava a muda, né? Qualquer recipiente, né? Ainda é bom com o meio ambiente ainda, né? Então, não é desculpa, né, pra gente começar. Você pode comprar sacolas plásticas, né? Copo descartável, usar recipientes como garrafa PET, etc, né? E aí a gente vai passar aqui para a parte do substrato, né? Você tem condições de comprar o substrato? Então você compra, né? Porque aí você vai conseguir ter uma muda mais ali, né, de qualidade, né? A muda sim vai ficar mais bonita, né? Com o substrato comprado. Você tem o dinheiro aí para você investir em substrato, né? Você quer começar investindo? Então você compra, né, substrato aí. Você não quer comprar substrato, não tem condições, você pode investir em esterco de galinha, né, ou de gado, né, que é o que eu uso aqui. Por quê? Porque eu moro na roça, né, então isso pra mim é de graça, né? Eu não preciso comprar, tem local aí, né, que você vai precisar comprar. E é muito bom para a planta também, né? E aí, pessoal, se você não tem acesso a esterco de gado e não tem condições de comprar substrato, o que você vai fazer? Apenas terra, né? Ela vai falar, mas a muda não vai ficar de qualidade e tudo mais, mas você tá começando, você tá dando o seu primeiro passo, entendeu? E no decorrer, na próxima vez, quem sabe você consegue vender as mudas, quem sabe você já não consegue comprar um pouquinho de substrato, né? Aí você já coloca um valorzinho mais agregado ali nas plantas e por aí vai, entendeu? Mas o que você não pode fazer é ficar sentada sem começar, entendeu? Sem agir. Se você não tem substrato, você vai usar apenas terra. Um recipiente ali de plástico que você encontrou, né? Você tá ali cuidando do meio ambiente. Terra, né? Que você vai encontrar terra, eu tenho certeza. E a muda. Pronto. Né? Não tem desculpas aí. Do segundo módulo, né? E como vender, né? E onde vender. Tudo aqui, pessoal, que eu tô passando para vocês é um passo a passo simples, né? Mas que eu segui, né? Que eu consegui, né? Tirar do papel, né? Fazer. Não fiquei esperando, né? Eu ter as condições, eu ter tudo no meu colo para mim fazer, entendeu? Teve época que eu fiz só com terra também, né? Que eu plantei só na terra e vendi a muda. Aula 2. Vender e como, né? Onde vender? Primeiro, WhatsApp, né, para conhecidos e vizinhos. Sim, as primeiras vendas que eu fiz foi para minha vizinha, né? Ela também gosta muito de plantas, né? E eu tinha algumas plantas, né, que ela não tem. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu fiz alguns vasos de cimento, né? Postei no meu WhatsApp, olha como eu fiz. Eu tinha postado meus vasos que eu fiz. Eu falei, olha meus vasos de cimento, como ficou lindo e tal. Aí algumas deram uma curtida ali, né? Aí depois eu postei um stories, né, escrito, falando assim, pra quem perguntou se eu vendo os vasos de cimento, eu vendo sim, mas ninguém tinha me perguntado se eu vendia vaso de cimento. E aí foi que as clientes começaram a aparecer. Minha vizinha perguntou, então você vende? Eu falei, vendo sim, tem muitas, já tô tendo muitas clientes, né, encomendando os vasos, você vai querer? Aí ela falou assim, vou ir na sua casa dar uma olhada. E aí ela comprou 5 vasos de cimento, pessoal, vasos grandes, tá? Que eu vendi a R$ 50, alguns foi 60 e os menorzinhos foi R$ 40. E aí, ao todo, deu quase R$ 300, né, em vendas. Então, a primeira venda que eu fiz foi pelo meu WhatsApp, né, para a minha vizinha, minha sogra também, né, comprou. E aí, pessoal, foi assim, né, que eu comecei. Eu falei pra ela, você vai querer com plantas ou sem as plantas? Ela falou assim, não, eu vou querer com essas mudas de plantas também, que eu já tinha tirado a foto, né, já plantado a planta, né. Ela falou assim, eu vou querer com essa planta porque eu não tenho dela aqui em casa. Aí eu vendi 3 espécies, né, de plantas para ela, né, em alguns vasos e outros vasos foram para ela colocar plantas que ela já tinha, entendeu? E aí, pessoal, lembro que com esse valor eu consegui já pagar os custos que eu tinha tido, né, com impermeabilizantes, com tinta, né, com cimento que eu gastei. E aí, né, foi que me deu eu fui perdendo também a vergonha, né, porque eu consegui gerar um dinheiro com aquilo ali, né, com aquilo que parecia que não venderia, né? Então você também começa a perder a vergonha depois que você vê o Pix ali caindo, né? Você começa, né, ter ânimo, você vê que tem alguém para comprar, né? Aqui, vamos procurar aqui novamente. Aí
eu fui pro Instagram, né? Como eu já tava com os vasos de cimento, eu ficava ali tirando aquelas fotos, né? Eu fui pro Instagram, criei o Instagram, né? Que é a Botânica Plantas, né? Que tá aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês. Comecei, né? Criei o Instagram e comecei a postar fotos e seguir pessoas da minha cidade, né? Como eu moro na roça, tem a cidade que eu sempre vou. E eu conheço muita gente lá porque eu morei lá. Né? E comecei a seguir pessoas, assim, de escola, né? De posto de saúde. Porque eu via que eles sempre faziam coisas, né? E colocavam para lembrancinhas, né? Sabe? Aqueles kits de coisa, né? Para lembrancinha. Então, comecei a seguir, né? Pessoas, né? Que gostavam de fazer muito aniversário que eu sabia, né? Enfim, comecei a seguir, né? Criei meu Instagram, fiz minha logo no Canva mesmo. Comecei a seguir essas pessoas, né? E postar foto dos vasos lá. Mas em nenhum momento eu coloquei que era eu, né? Perdão, gente. Quando eu começo a conversar muito, começa a me dar uma cócega na garganta. E aí, pessoal, em nenhum momento eu falei, né, que era eu. Não coloquei lá na bio que era eu, né? Aí quando eu comecei a postar a foto das mudas, né, e tudo mais, as pessoas perguntavam quem é que vende. Aí eu falava, né, muitas me conheciam já, outras não. E aí foi assim, pessoal, quando eu ia pra cidade, eu marcava o dia pra me levar, entregar, né? E aí foi assim que eu comecei. O próximo passo é enviar para todo o Brasil, né? Você pode ser mais ousada, né? Aí depois que você criar o canal, você pode colocar lá na bio, né, que você, o canal não, o Instagram, colocar lá na bio, né, que você envia, né, para todo o Brasil, né? E aí, gente, você aprende também, se você nunca enviou, né? Com certeza você aprende, porque tudo isso a gente aprende, né, de graça, né? E aí, tudo lá, o frete lá por conta do cliente, eu nunca enviei, mas as pessoas estão começando a perguntar, né, se eu envio. E eu vou começar a enviar sim, viu? Você pode ir em feiras livres, né? Eu já vi muitas pessoas aqui em feiras, pessoas de fora, tá? Não mesmo aqui da minha região, porque aqui na minha região mesmo não conheço ninguém que venda, né, plantas. Aí vem aqueles caminhões de fora, né? Outra época tinha um homem que tava vendendo orquídeas, né? Mas ele não era daqui, ele era de outra região. E aí eu tive essa ideia, né, de dar aqui para vocês vender em feiras, né, em feiras livres. Eu nunca fui, né, eu tenho vontade de ir, mas ainda não fui. Você pode vender em feiras livres ou em locais movimentados, né? Você aí que tem um carro, né? Você já tem muitas mudas de planta feita. Você pode colocar no fundo de um carro, né, e ir vender, né? Você não tem como ir para feiras, nem tem carro, né, para você expor suas plantas em algum lugar movimentado. O que você pode fazer? Na garagem de casa, né? Você pode ser que você tenha uma garagem fechada, né? Eu mesmo, se eu morasse na rua agora, eu queria morar em uma casa de garagem, né? Mas eu ter essa ideia. Você não tem uma garagem, ou na garagem de sua casa não tem como, você tem uma calçada aí, né, gente? Todo mundo tem uma calçada aí, né? Você pode estar perguntando, né? Pedindo liberação se você pode estar colocando na calçada, né? E você vender mesmo na calçada ali de casa. Se você não pode ir para feiras, né? Não tem carro, vende em casa mesmo, né? E tem essa opção de você vender só online, igual eu faço. Você pode o que também? Para você vender, e você que está começando, é vender mais barato, tá? Não que você está desvalorizando o seu trabalho, né? O seu produto. Mas porque você pode conseguir crescer, né? O seu Instagram, né? As pessoas conhecerem o seu produto que você vende, né? Porque quando eu teve um dia que eu vendi mais barato, né? Fiz uma promoção. E esse dia, né, eu conheci várias pessoas, né? Eu consegui fazer várias vendas, né? E aí eu fui e na hora de entregar para elas, né, elas viram que as mudas de plantas estavam bonitas, né? Elas viram, né, quem era que estava vendendo plantas. E aí elas começaram a pedir mais e elas se tornaram minhas clientes, né? E da próxima vez que elas foram pagar, eu falei para elas que o valor era tal porque não estava mais na promoção, né? Que aquele dia tinha sido uma promoção e que eu não sabia, né, quando eu ia fazer outra e tudo mais. Então você pode vender mais barato, né, para você crescer o seu negócio, né, para as suas clientes te conhecerem, para você ir pegando o jeito, né, de ir perdendo a vergonha e tudo mais. Você pode fazer kits, né? Os kits que eu falo é tipo aqueles 7 ervas, né? Ou até mesmo aqueles vasos que a gente faz, tipo um suculenta, cacto, que a gente bota várias mudas, né? A gente pode fazer um kit, né, que a pessoa compra um vaso, mas que tem várias mudas, né, diferentes.
Você pode fazer promoções, né, igual eu já falei, e depois você volta o seu valor normal, né? Você fala assim, a promoção dura só hoje, eu já fiz promoção que durava só uma semana, né? E aí, pessoal, você pode fazer também lembrancinhas para ocasiões, né? Igual eu já falei pra vocês. Tipo, lembrancinhas para casamento, né? Naqueles potinho pequeno e com aqueles papel mesmo imprimido, né? Que coloca a data, aquilo lá mesmo para dar de lembrancinha. Inclusive, eu tava vendo aqui com a mulher da papelaria, né? Quanto é que ela cobrava. Porque eu tinha tido uma encomenda, né? Uma época atrás para o Dia das Mães, né? Mas acabou não dando certo porque a mulher não quis mais, né, fazer o evento. Mas ela ia assim encomendar na minha mão, né? E eu sempre posto lá que eu aceito, né, encomendas também de lembrancinhas. O próximo módulo é agregar, né? Você pode agregar com vasos de plástico, né? Depois que você já tiver crescido, né, o seu negócio, você pode começar a trazer vasos de plásticos, né, assim, para ficar sem a planta mesmo, né, para caso a pessoa comprar a planta na sua mão, né, você falar, não, tem tal vaso assim assim. Vaso de cimento, né, que foi o que eu fiz. E aí muitas vezes a pessoa quer só a muda de planta. E aí eu falo assim, eu já tenho ela plantada num vaso de cimento. E aí eu vou lá, eu planto. Eu tenho o trabalho de plantar, mesmo sem saber se a cliente vai querer, entendeu? Aí eu planto e dá super certo. A cliente fala, nossa, que linda que ficou nesse vaso. Então já quero com ela com esse vaso. Entendeu, gente? Aí, substratos, né? Você pode vender substratos. Eu agora quero começar a fazer, né? Os substratos aqui com folhas secas, né? Ou mesmo com esterco de gado, né? Deixar curtir. E fazer o substrato, porque eu acho que vou vender sim, né? Dá certo. Os suportes, né? Muita gente tava me perguntando se eu vendia os suportes, né? Tipo aqueles macramê, né? Suporte mesmo para pendurar, né? As plantas. Ou aqueles vasos feitos com aquele negócio de coco. Aquela palha mesmo do coco, sabe? Fibra, é fibra, gente. Aqueles vasos com fibra, as pessoas já me perguntou se eu fazia, né? Que eles ficam para pendurar mesmo plantas ou para plantar orquídeas, né? Pedrinhas, né? Você pode também trabalhar com pedrinhas, aquelas pedrinhas que para decorar ali o vaso, né, por cima, né? Você pode comprar pedrinhas, né, e cobrar, né? Mesmo você não vender a pedrinha separada em si, tem como você vender ela separada, mas você pode usar ela ali nos seus vasos, né, para dar um acabamento e também para já ganhar um dinheirinho, né? Você compra no atacado, né, e bota ali o valor que precisa ser colocado, né, e ganha com as pedrinhas, né? Você pode fazer, né, artesanatos com pinturas e etc, né? Que tem muitas pessoas que têm, né, o seu espaço e elas trabalham, né, com artesanatos, né? Várias coisas assim, sei lá, de barro, né? Qualquer tipo de artesanato e pintura, né? Importante é você ir crescendo o seu negócio, né? Trazendo variedades, né? Mesmo que é só plantas, mas você pode agregar com essas coisas, tá? E a próxima módulo é se livrar do medo de vender, porque isso eu sei que pega, né? Não sei se vocês é igual eu, se você não tem medo nenhum, amém, né? Não ter vergonha também, amém. Mas eu, gente, eu tinha vergonha de vender, né? Porque eu falava, nossa, isso é algo que aqui não é de ter isso, né, pra vender. Será que as pessoas vão querer comprar a planta na minha mão? Será? E aí, gente, eu tinha vergonha, né? Foi tanto que eu não coloquei quem era que vendia, né? Eu só falava depois. E quando eu ia lá, né, entregar o produto, né, pro final, lá pro cliente, eu tinha vergonha, né? Eu sentia insegurança em mim. Mas isso foi perdendo, né? Porque a dica é, perca o medo de vender vendendo, né? Então, fui perdendo isso depois, né? Que eu comecei a ver o Pix cair na minha conta, depois que eu comecei a ter mais encomendas, depois que eu vi que as mulheres estavam, tipo, no mesmo time que eu, né? Que elas gostavam, né, de plantas também, né? E que elas compravam porque elas gostavam, não porque elas precisavam, sabe? E tem pessoas que têm muito preconceito com isso, né? Inclusive eu, igual eu tô falando pra vocês. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas ela fica vendendo isso, sendo que isso aí é mato, né? Eu encontro isso no mato, né? Eu posso pegar na casa de uma amiga, de uma vizinha, né? Eu ganho uma mudinha disso, não precisa eu pagar por isso. Então a gente tem esse certo preconceito, né? Essa certa vergonha, que só vai acabar se a gente enfrentar, né? Você pode treinar, né, em frente de espelho, né? Se você for vender assim já em público, treinar, né, frente no espelho ou com pessoas, né, para você fazer um bom atendimento e não ficar insegura, né, na hora ali. Mas
Eu fui assim mesmo, com a cara e com a coragem, né? Meu esposo também tinha vergonha. Eu falava pra ele, você entrega pra mim essas plantas. Eu falo pra elas que é você que vai entregar. Aí ele não tinha coragem, gente. Então eu mesmo que tive que ir, né? Que eu queria jogar pra cima dele. Como ele não quis, eu mesmo que tinha que descer do carro, né? Pegar a planta, ia ter lá, né, a pessoa. Mas eu vi que eles compravam, né? Que eles não reclamavam, assim, do preço. E que eles levavam super bem essa ideia, né? Teve gente que já chegou a me mandar mensagem para me parabenizar, sabe? Não queria comprar, mas me parabenizar porque eles tinham vontade de fazer isso na cidade, né? Teve uma professora minha mesmo, né? Que ela... Professora não, ela trabalhou na escola. Gente, eu fui tomar uma água, né? Minha garganta tava coçando, acho que eu falei demais, né? Aí, pessoal, tava falando, né, de uma supervisora, né, que trabalhava na escola, né, na época que eu estudava. Até hoje ela trabalha na escola, né, eu vejo ela entrando lá. Aí ela mandou mensagem, né, no Instagram, perguntando quem era, né, que tava vendendo as plantas. Eu falei que era eu, né, Josi e tal, né, que eu já vi que era ela, né, as fotos, se ela lembrava de mim, né. Ela falou assim, lembro sim, Josi. Aí ela falou que tinha me mandado mensagem só pra me parabenizar, né, porque ela sempre quis, né, começar a vender plantas, né, montar um negócio para ela com plantas, só que ela sempre desistiu porque ela tinha que trazer plantas de fora, né? Porque aqui não tinha e ela não tinha como fazer o viveiro dela, né? Então, quando as plantas chegassem aqui ia ficar muito caras, né? Ia dar trabalho e tudo mais. Ela também, né, colocando obstáculos aí, né, no negócio, né? Arrumando desculpas para não começar. Diz ela que ela tinha um sonho, né, de montar a floricultura para ela, mas que tinha esses obstáculos aí, né, que não dava para ela começar, né? E como eu tinha, né, o local aqui na roça para fazer o viveiro, que eu fizesse, né? Porque na cidade tinha muita demanda, né, de coisas assim, de lembrancinhas, né? E que o pessoal sempre trazia de fora, né? Como que não tem, né? Aí eu falei pra ela, né, eu também diminuindo meu trabalho, olha pra vocês verem. Eu falei pra ela assim, nossa, será que dá certo mesmo, né? Que eu comecei, mas não tô muito confiante, não. Aí ela falou assim, dá sim, dá super certo, né? Aqui mesmo na escola é sempre, a gente ganha lembrancinha assim de suculenta, essas coisas. Aí eu falei, ah, tá, que legal. E aí, pra vocês verem, né, ela mandou mensagem só pra me parabenizar, né? E então, gente, foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido. Vocês perdoem, né, minha dicção. Não sou muito boa em comunicar, né? Tô começando isso agora, está sendo novo pra mim. Mas ao mesmo ponto, né, eu tô gostando muito, tá? Então vou encerrar o vídeo por aqui porque eu não tô aguentando mais ficar falando, né? E um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus.